Bom dia, Riri. Bom dia aí, galera. Bom dia, rapaziada. Ei, quem tá chegando? A live de hoje vai ser sobre mulher lésbica na ciência, na pesquisa, na academia, mas não academia de malhar os músculos, mas de malhar a mente. Quando a gente fala academia, a gente está falando sobre pesquisa científica, que aqui no Brasil, majoritariamente, é produzido nas faculdades, nas universidades públicas e algumas universidades particulares de maior tradição. Quando a gente está fazendo graduação, né, o ensino superior e alguns ensinos técnicos, você pode fazer iniciação científica, que é como se fosse o estagiário da vida acadêmica. A bolsa de iniciação científica normalmente é R$ 400 quando você tem bolsa, porque a maioria das pessoas é voluntária, mesmo em toda a minha vida. Na graduação, quando eu fiz pesquisa, fui bolsista voluntária, porque nunca tinha dinheiro, né? Porque se investe muito pouco em pesquisa no Brasil. Mesmo eu estando numa área de ciências exatas, que é o que mais tem investimento, porque acredita-se, que é outra coisa que nós vamos falar também, que ciência é só ficar mexendo lá em laboratório, né? Quando a gente imagina assim, meu Deus, vamos pensar no cientista. Primeira coisa que as pessoas pensam é num homem branco, de jaleco, branco, dentro de um laboratório, e isso é a única ciência. Depois você pode fazer um mestrado ou uma pós-graduação também, que normalmente tem a duração de um ano. O mestrado tem a duração de 2 anos e tem o doutorado, que tem normalmente a duração de 4 anos. A bolsa de mestrado no Brasil atualmente é R$ 1.500. Todos os pesquisadores e cientistas que eu conheço recebem bolsa ou da CAPES ou do CNPq, que são órgãos de fomento à pesquisa, são órgãos públicos. Quem eu vou chamar para poder falar sobre isso? Convidei uma amiga minha, chamada Jéssica, mas que todo mundo chama de Jazz. Tropical Dark é o arroba dela. E ela é geóloga e faz mestrado numa coisa que ela vai falar o que ela faz. Eu sempre digo que ela é micropaleontóloga. E ela é uma mulher lésbica. Então tem esse recorte, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre a mulher na ciência, um pouquinho da história. Prêmio Nobel, por que tem pouca mulher. Enfim. Então deixa eu convidar ela aqui para ligação. Oi, Jess. E Oi. aí? E aí? Ai. Cheguei. Eu vou fazer o quê? Chega, Sá, se apresente. Fale o que é que você está estudando atualmente, porque eu falei tudo errado. Não falou nada errado. Falei Falou certo? Ah, certo. finalmente! Falou pela primeira vez. Ellen acertou que eu faço mestrado na UFBA e trabalho sim com microfósseis. Ah, Especificamente com ostracóides, que são crustáceos. E são fósseis, mas existem representantes hoje em dia. E através deles, no meu trabalho, eu vou dizer como era o paleoambiente, ou seja, o ambiente antigo da Bacia do Recôncavo, da Bacia do no período Recôncavo da Cretáceo, Bahia, gente. da Bahia, exatamente. Eu vou dizer como era esse ambiente, que era um ambiente lacustre, que era um grande lago, há 45 milhões de anos atrás, basicamente. É isso que eu vou fazer. Massa. E você pesquisa usando laboratórios da Petrobras, né? Pesquisava antes da Isso. pandemia. Antes da pandemia, eu pesquisava os ostracodes que a Petrobras me forneceu para estudar, com os dados da Petrobras, de poço e geologia no geral. E através desses dados fornecidos por ele no laboratório deles, eu vou elaborar esse artigo científico. Então tá, Jess, vamos começar aí falando nesse tema que nós duas estamos inseridas, de mulher na ciência. Como é que tá a mulher na ciência? Existe mulher na ciência? A mulher tá fazendo ciência? Como é que é isso? Tá, sim, senhora. A gente representa basicamente 28% dos pesquisadores nas áreas da STEM, né? Em inglês, ciência, tecnologia, matemáticas e engenharias. Porém, a gente tem muito menos reconhecimento desde da primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel, que foi Marie Curie, em 1903. Nós ganhamos 17 Nobels, E no total basicamente. foram mais de 500, né? Isso, muitos deles são repetidos. Marie Curie foi a primeira mulher e a primeira pessoa a ganhar 2 Nobels, né? Ganhou o Nobel Sim. de Química e o Nobel de Física. E quanto homens são 572 que ganharam prêmios Nobel. Sim, isso Mas foram isso só é legal, né? 28%, se a gente pensar nas mulheres como um todo, mas e se a gente fizer mais recortes, tipo mulheres negras, mulheres Sim, latinas, ainda muito menos, né? Se a gente for ver as ganhadoras do Nobel, a maioria são europeias, americanas, norte-americanas. sim. Os exemplos que eu tenho aqui, inclusive, de mulheres que ganharam os Nobel são mulheres americanas, europeias e uma mulher chinesa, que na Sim, uma verdade mulher ela é chinesa. americana também. Marie Curie, que era física,
elaborou o tema da teoria da relatividade, uma das primeiras pessoas a elaborar esse trabalho sobre isso, ganhou o Nobel da Química e da Física. Rosalind Franklin, que era da área de Química, avançou os estudos de fratometria do raio-x das primeiras imagens de DNA e dos vírus, no caso RNA. O ácido ribonucleico, no caso, o código genético dos vírus e também os códigos genéticos da gente. E ela era física nuclear e ela trabalhou no Projeto Manhattan, estudos do nitrogênio e urânio. E Gertrude Elion, que para mim ela é sensacional, que ela era bioquímica e farmacologista, ela era americana, e ela desenvolveu os primeiros estudos que levaram simplesmente a desenvolver o AZT, que é o coquetel usado para AIDS. Sim. Simplesmente. E um remédio também que evita que os órgãos sejam rejeitados no corpo depois de transplantes. Então, Nossa. E ela ganhou, obviamente, o Nobel de Medicina. Ela é simplesmente surreal. Ou seja, nossas contribuições como mulheres para a ciência são absurdas. E tudo é uma questão de incentivo, né? Pelo menos o que eu acredito, e que acredito que Jazz acredita também, nós, assim, nossa personalidade, nossos gostos são construções sociais. A gente não nasce já com, tipo, todo... Não sei quem já jogou The Sims aqui, mas você decide a personalidade, assim, do bonequinho. Você bota quanto de organizador ele vai ser. A gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Quando a gente é criança, você vê que muitas meninas estão brincando com carrinho. As meninas pequenas, bebezinhas, não estão se importando se elas estão com vestidinho ou se elas estão com calça. Ao passo que a gente vai vendo, né, porque a gente aprende vendo, a gente só vai vendo mulheres em determinados papéis. A gente só vai sendo incentivado com estímulo positivo, com elogios. Quando a gente está fazendo determinadas coisas, a gente vai ficando mais velho e a gente vai perdendo cada vez mais o interesse naquilo que não estimula a gente a nos interessar. Por exemplo, se eu me visto de calça e camisa folgada, que é mais confortável, ninguém vai falar, ai, que lindinha, quando eu sou pequena. Mas se eu tiver de vestidinho, vão falar, ai, que fofinha. E aí a criança quer ouvir elogio, ela quer atenção. Bom, falando do Brasil, as mulheres são a maioria nos cursos superiores. E a gente representa 49% dos bolsistas do CNPq. Mas, no decorrer da carreira, os cargos e funções mais importantes são dados para os homens. Sim. A gente é mais incentivada a não seguir para cargos e não é estimulada a ambicionar cargos mais importantes. Sim. E não Cargos recebe, maiores, às vezes. porque... Mesmo você Exatamente. sendo uma pós-doutoranda, às vezes um cara só com mestrado recebe o cargo antes de você, de uma coordenação, de algo assim, porque ele é um homem. Exatamente. Provavelmente tem outro homem por questões históricas naquele lugar, principalmente nas ciências. Quanto mais você volta, mais masculino o curso é, Sim. mais masculina essa ciência é. Então vai ter um homem que provavelmente vai contratar outro homem porque ele acredita que a mulher é menos capaz. Isso acontece o tempo todo. Sim, ou tendem a colocar mulheres em cargos administrativos, mesmo estando num grupo de pesquisa. Então, se tem uma menina compondo aquilo, é ela que vai cuidar de pequenas coisas que não tem de fato a ver com a pesquisa, mas tem a ver com a organização do grupo. Organização, trabalho de secretariado, assim, nada contra o trabalho de secretariado, mas considerando que todo mundo está no mesmo nível, por que as mulheres são oferecidas para fazer isso, né? Bom, falando especificamente desse recorte de mulheres negras, Sim. apenas 10,4% de mulheres negras com idade de 22 a 44 anos concluem o ensino superior e, além disso, o percentual de mulheres pretas e pardas doutorandas e professoras de programas de pós-graduação é inferior a 3%. Só 7% das bolsas de produtividade são destinadas a mulheres negras. Então, esse recorte é muito mais sinistro Sim. do que o recorte de mulheres no geral. Na verdade, dados sobre mulheres lésbicas eu nem achei com facilidade. Não achei dados sobre um percentual de quantas mulheres lésbicas existem no campo da ciência no geral. Até por conta de questões de não identificação, e por ser um meio machista, muitas pesquisas apontaram que muita gente nem aborda o tema como Sim. defesa, como meio de sobrevivência. Sim. Naquele ambiente. Esse negócio da forma de abordagem é meio fora do tópico, assim, mas eu que vim de uma área muito masculina, assim, eu sempre te falo, que eu fiz engenharia mecânica, eu fui a única menina da minha turma original, né? Depois foram virando mais mulheres. Mas eu percebia que, basicamente, para você estar numa área muito masculina, tem que ser dois tipos de mulher. Ou você é aquela mulher muito combativa, e aí é um lugar muito solitário, então esse era o lugar que eu tava, né? Você não faz parte do grupinho, você não vai no churrasco da galera, porque você não vai se portar do lado daquelas pessoas fazendo aquele tipo de comportamento. Você vai ficar, se você ficar apontando erros ou questionando, você vai ser uma pessoa não grata. Então, isso te prejudica em tudo, desde você conseguir um resumo de uma aula, porque ninguém vai dar pra menina chata, ao professor te marcar
né, corrigir com mais rigor, ou você é completamente omissa e passiva. Eu percebo, no geral, essa polarização de atitudes. Quanto mais você volta no tempo, mais necessária ela era. Minhas professoras, que foram do meu curso, e é um curso que hoje em dia, quando eu entrei, não era. E há muito pouco tempo atrás não era também. Hoje é mais de 50% mulheres na geologia, que é fora do padrão das ciências. Sim. Mas antes era questão de, que nem você, uma, duas mulheres por turma. Então, as minhas professoras, que são dessa época, elas são todas sinistras. Muito Elas duras, né? comem um centavo de regra. Bem cabulosas. Um exemplo disso é que quando eu fundei o Núcleo Feminista lá no GEO, com uma outra professora, todas as professoras mulheres entraram. Todas elas. Nenhuma delas estava fora. As alunas não tanto, mas todas as professoras estavam lá, sabe? Elas sofreram muito para chegar onde elas. Eu queria falar agora com as mulheres que estão fazendo trabalhos. Tem uma moça carioca formada em engenharia de materiais, e eu peguei essa para você, pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e ela criou um sistema que foi tipo um curso que uma empresa sueca, a Sandvik, estava estimulando, e aí ela criou um método de dessalinização da água através do grafeno. Nossa. E eu achei isso sensacional. Que era um método muito mais barato e muito mais acessível do que os métodos de dessalinização que existem hoje. Gente, dessalinização, para quem não sabe, é tirar o sal da água. Por exemplo, você pega a água do mar e Isso, tira o tornar sal. a água salgada doce. Doce. Aí ou é parcialmente, porque às vezes, por exemplo, tem dessalinizadoras que não são necessariamente para você poder beber a água. Às vezes é porque o sal destrói muito o maquinário. Então, se tem maquinário que está dentro da água, se precisa processar, acaba destruindo tudo por dentro, tudo que é de metal. E tem as que chegam a deixar a água potável, assim. E a gente tem muito mar no mundo, né? Então, importantíssimo. E outra moça que ela é daqui, da Bahia, e ela é Georgia Sampaio. Ela estudou métodos mais acessíveis de combater a endometriose. E em 2014 ela teve sua iniciativa premiada pelo Harvard Social Innovation e ela se aplicou para universidades americanas e foi aceita em 9 Nossa. entre elas. Em 9. Yale, Columbia, Duke, Dartmouth e Stanford. E ela escolheu Stanford para fazer sua graduação. Nossa. Ou seja, a gente precisa só de incentivo. Sim. Inclusive, como você está falando, as duas foram incentivadas. Uma foi pela Sandic, né? E a outra por uma empresa americana. Por Harvard, né? As duas foram incentivadas por órgãos não brasileiros, porque, como eu falei no começo dessa live, gente, os valores são os seguintes. Você está fazendo um doutorado, que significa que você fez uma graduação, que você fez um mestrado de 2 anos e que você teve toda uma vida acadêmica de publicar artigo em congresso científico, de publicar livro, de escrever dissertação, certo? Você chegou finalmente no doutorado, seu salário para você trabalhar o tempo inteiro fazendo ciência e depois tendo que escrever uma tese e tendo que ser defendida e tendo que entregar relatório, enfim, gastando muitas vezes mais do que 40 horas semanais, é R$2.200. Se você faz um mestrado, é R$1.500. Isso se você tiver bolsa. A maioria das pessoas não tem bolsa. E estão cortando cada vez mais as bolsas, sabe? Mas, bom, falando da vivência LGBT na ciência, a revista Science publicou uma matéria que ela trouxe alguns estudos. O primeiro estudo falava que da importância da presença das mulheres nos laboratórios para que a vivência LGBT seja mais amena, seja mais tranquila. O grau de aceitação é maior nos laboratórios e locais de trabalho em que as mulheres estão presentes, evidentemente. Uhum. E elas tendem a ser mais receptivas, tanto com pessoas LGBT quanto com pessoas que não apresentam os estereótipos normativos no geral. E outro dado que me deixou relativamente chocada, mas talvez porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já estava assumidamente lésbica, mas pessoas que são assumidamente LGBT se sentem mais aceitos no trabalho do que pessoas que ainda não fizeram. E esses são mais suscetíveis a passar estresse no trabalho e reproduzir atitudes negativas e atrapalhar na produção deles também. Ou seja, é um esforço extra que você tem que fazer de estar escondendo, de estar fingindo ser o que você não é, de estar mascarando uma existência que é basicamente a sua essência, é basicamente o que você é. É um extra esforço que você gasta fazendo isso. Mulheres fazem isso em várias escalas, né? Por causa de papel de gênero, etc e tal. Imagine você ser uma mulher e você ser lésbica fazendo isso. Na época que eu estava no núcleo feminista, a gente tinha um local para denúncias e tudo mais. Era aquela história, assim, sinistra que existia sobre preconceito só pelo fato de ser mulher
pelo fato de ser mulher lésbica, pior ainda. Então, nunca é e nunca será fácil. E a Universidade da Califórnia publicou um trabalho com seus próprios estudantes, em que os estudantes LGBT declararam que 3 diferentes posturas de defesa contra assédio e ataques eram tomadas principalmente. Primeiro, esconder e nunca trazer o assunto de orientação sexual para uma conversa. O outro era a compartimentalização, onde eles se comportam mais heterossexualmente e mantêm suas vidas sociais e trabalhos separados. Conheço pessoas que fazem isso e, na verdade, a maioria delas. Que é uma coisa no lugar de trabalho, de pesquisa, e outra coisa entre os amigos na festinha, né? O que deve ser muito exaustivo. Representatividade importa muito. Você se colocar nesses lugares como uma pessoa LGBT, como uma minoria, no geral, você reforçar a sua existência. Óbvio que ninguém é obrigado a ficar tomando todas as dores, a ficar tomando a frente de todas as lutas, mas é preciso que todo mundo entenda a importância de você ser quem você é fazendo o que você faz. E a terceira atitude é superar expectativas do que esperam deles para eles se tornarem indispensáveis. E esse fator da homossexualidade se tornar um detalhe diante do quanto eles se tornam necessários. Tipo, eles tentam compensar, né? Tipo assim, trabalhar mais, trabalhar demais para que eles não sejam, talvez, excluídos. Exatamente. Não existe posição que amenize isso, que não cause um estresse absoluto. E que não prejudique nosso rendimento e que não prejudique nosso trabalho, em geral, e nossa produção, obviamente. Então, assim, todas as posturas são posturas que requerem um alto grau de energia. E é uma quantidade cobrança muito grande de estresse mental. E pode ser uma cobrança também que não vem só do trabalho em si, por exemplo, pode ser que seu orientador não te pressione. Tipo, o fato de você ser lésbica, você não tenta compensar por conta dele, mas às vezes é por conta da família. Tipo, eu tenho que provar para meus pais que eu dei certo, mesmo sendo LGBT, e por isso eu tenho que provar que eu sou a melhor. Tipo, não basta só você concluir um mestrado, você tem que publicar em 1000 congressos e ter as melhores notas e tá pegando todas as coisas possíveis, porque tem que haver esse compensamento, né? Sim. A forma que as pessoas enxergam a gente, às vezes a gente nem arrisca colocar isso em jogo. Às vezes a gente nem arrisca colocar isso para o mundo de uma forma positiva. E às vezes a gente desenvolve, principalmente na academia isso é muito comum, a gente desenvolve uma síndrome do impostor. Sim. A gente já acha que a gente não é capaz e que a gente não merece tudo que a gente conquista. Se a gente se coloca mais ainda no lugar de não merecedor daquele reconhecimento por ser mulher, por ser lésbica, no caso de mulheres negras, por ser negra, a gente vai cada vez mais afundando nesse alto não merecimento. E acho que um podcast que eu vi sobre isso, um favor que a gente faz para nós mesmas é tentar sempre estar de acordo com a possibilidade de tentar receber o que a gente merece nas oportunidades que aparecem. Sim. Se esforçar para estar nesses lugares de representatividade e se esforçar para entender que a gente também merece aqueles lugares. E, por último, falando dos cursos gerais, dos STM, os cursos de Biologia e Engenharia Química, como você falou, estão entre os mais receptivos para a comunidade LGBT, porque são os cursos que têm mais mulheres. Eu fui dar uma palestra no Dia da Mulher, na minha ex-faculdade, no IFBA, e eu fiquei chocada porque teve uma palestra de Dia da Mulher, teve uma semana de Dia da Mulher, onde tiveram convidadas, onde tinham várias alunas. Eu fiquei, gente, para quem trouxe uma única da lista, na verdade passaram 2 meninas, mas uma não ficou. E no semestre antes do meu, não tinha nenhuma menina na lista. Ou seja, de 80 pessoas entradas, tinha uma, né? Eu acho muito incrível ver como mudou em pouco tempo. E isso que você falou, a representatividade é extremamente importante. O fato de eu ter tido uma professora, que foi Mirtânia, que eu falo pra todo mundo, mudou a minha vida. Eu ia desistir do curso e eu tive essa professora, que foi a única mulher do departamento de mecânica do curso superior por 30 anos. Assim, fez muita diferença. Com certeza eu ter estado lá fez diferença. Com certeza as outras meninas, no ano que eu me formei em engenharia, juntaram todas as engenharias juntas, deram 9 mulheres, foi o ápice de mulheres formandas e se juntando química, mecânica e elétrica. E a gente fez, assim, um convite todo escrito sobre isso, assim, né? Citou Simone, foi um negócio bem feminista, porque foi eu que fiz junto com Laís e Monique. Uma coisa muito importante que eu disse, e que foi uma parte da minha história, que eu não problematizei por muito tempo,
Mas, desde a minha 8ª série, quem estudou comigo sabe, eu decidi que eu queria fazer geologia. Eu sempre soube que eu queria fazer geologia. Desde muito nova, eu me interessava por ciência e tudo mais, gostava de observar a natureza, as coisas assim. Tinha todas as coisas daquela revista Recreio, que era de fósseis e de etc e tal, e dinossauros. Quando eu cheguei no meu 3º ano, que é quando você chega na hora do vamos ver, um professor meu, ele era da área de geografia, quando eu fui perguntar sobre geologia, ele totalmente me desincentivou num grau Que em você que ficou em eu dúvida, né? desisti. Eu lembro que você Eu pensou em fiquei... fazer psicologia depois disso. Exatamente. Eu prestei vestibular para psicologia no 3º ano. E aí eu fiz cursinho para fazer geologia. Foi quando eu li uma matéria no jornal sobre geologia e na matéria a geóloga era uma mulher. Que foi o momento em que eu fiquei, caralho, por que é que eu desisti, sacou? Nossa, eu Por que cheguei que a eu ficar fiz isso? arrepiada. Pois é, e aí no cursinho eu estudei pra caralho e fiz geologia. E passei, eu realmente fui desincentivada ao que era o sonho da minha vida desde muito nova. Sim. Nenhuma conversa. Mas é isso, eu acho que você fazemos parte de uma minoria, e só pra explicar, gente, que uma vez eu expliquei no story e muita gente respondeu que não sabia. Minoria não quer dizer que é menos em quantidade. Por exemplo, as mulheres são a maioria do mundo. Minoria quer dizer que é uma parcela social que tem menos acesso aos benefícios da sociedade ou que estão de alguma forma em desvantagem. Então, em E relação menos a representado. e menos representadas. Por que se forma tantas mulheres, mas temos poucas professoras no departamento da universidade? Eu acho que são esses 3 problemas. A gente não é incentivada, a gente não acredita em si mesma, né? Então a gente não chega nesses cargos de chefia, a gente não se acha capaz. Ou quando chega no cargo de chefia, são tão questionadas como rígida demais. Tem o fato de que quem dá os cargos são homens e a panelinha é de homens, a votação acontece entre homens, então mulheres não chegam lá. Então, enfim, é isso. Falta de oportunidade, sabotamento. Ó, essa aí é importante, porque dá esperança, não é só reclamação. Como você acha que podemos lutar contra os retrocessos que estamos vivendo? Contra a causa específica, com certeza o impeachment. Mas Gente, olha que interessante. Minha avó tem 80 anos, ela tá passando a quarentena na casa dos meus pais, porque meu avô não parou de trabalhar, apesar dele também ter 80 anos. Então ela não quer se expor a risco. E aí ela começou a assistir YouTube da Smart TV. E aí ela começou a ver caminhoneiras no YouTube aí, de caminhoneiras mulheres que ficam pelo Brasil. Minha avó não sabia que existiam caminhoneiras. E ela ficou. E minha avó reproduz muito machismo, porque, enfim, é uma mulher do interior da Bahia, de Maragogipe. E ela, enfim, né, não terminou os estudos, então não é por maldade, mas ela reproduz muito machismo. Ela ficou fascinada com isso. Ela tá viciada em assistir mulheres caminhoneiras. E ela tá dizendo que se ela pudesse, ela voltar no tempo, ela queria ser caminhoneira. E eu acho isso muito interessante. Como a representatividade é tão importante. Minha avó só viu uma mulher, uma pessoa. Sei lá, a gente se sente muito inspirada, sabe? No fundo, nós somos seres humanos, apesar de a gente ser tratado como sub-humano. Nós somos tratados como sub-humanas. E ver que é possível através do exemplo é muito importante. Então, mesmo quem não tá, sei lá, quem não tem acesso a mostrar o que tá fazendo para 1 milhão de pessoas, mas para sua família isso vai ser importante, para seu micronúcleo, para a pessoa que vê você passando na rua e pergunta o que você faz, vai estar preenchendo um formulário de pesquisa e você fala, eu sou geóloga, pesquisadora, a pessoa fala, você é geóloga? Às vezes ela nunca se viu com a cientista ou nunca se viu com a geóloga. E aí vai ser a primeira vez e ela passa a pensar aquilo como uma coisa que existe, sabe? Uma coisa possível para ela também. às vezes nunca nem cogitou. E falando muito, eu vou deixar agora a convidada a falar, gente. Vou postar. Quero fazer pesquisa na área de bio, mas tenho medo do problema do governo e financeiros. Como é isso para vocês? Eu até pensei nisso. Eu sempre fui do grupo de pessoas que acredita que a gente tem que dar o retorno para a nossa sociedade com o que a gente desenvolve na ciência. Só que nossa sociedade não está incentivando muito a ciência. Então, assim, se você pode, se você tem meio, se você conhece pessoas, ou até se você quer simplesmente tentar, vá para pós-graduações que têm notas acima de 5, porque é o que o governo incentiva, é onde o governo não corta as bolsas. Então, procure universidades que são dessa área, que tem esse número. Mas ainda assim está muito difícil fazer ciência no país. Está muito difícil fazer ciência no país. É possível muito. fazer e trabalhar também, né? É muito puxado, mas existem algumas
flexibilizações. Então, se dá para você, sei lá, trabalhar em algo mais flexível. Porque mestrado não tem tantas, para quem quer fazer pesquisa, não tem tantas aulas assim, você tem matérias e tal, mas é muito trabalho, é muita leitura, muita coisa, você que faz seu próprio horário. Eu, por exemplo, fiz toda a minha graduação em engenharia trabalhando, eu não me dediquei o quanto eu gostaria de ter me dedicado, mas eu me formei, eu representei, sabe, eu gostei do que eu fiz, eu consegui fazer coisas. Se não tem jeito, às vezes o jeito menos perfeito é melhor fazer do que não fazer, sabe? Depende muito da realidade de cada pessoa. Algumas perguntas repetidas. Diversidade na equipe e a diversidade de resultados. Uma equipe diversificada tem mais chance de sucesso? Eu acho que sim, porque são diferentes interesses, diferentes pontos de vista, diferentes abordagens. Querendo ou não, ciência também requer criatividade, requer a sua qualidade de escrita tem muito a ver com a sua expressividade. A minha escrita não é a escrita de um outro professor, que não é a escrita de outro professor, que não é a escrita de um corretor, de uma revista. Então, assim, a sua interpretação, pelo menos a geologia, que é uma ciência super interpretativa, a sua interpretação vem do seu olhar, vem da forma que você aprendeu a ver aquela ciência. Então, se você tem vários referenciais de uma mesma ciência, que são diversos, se você divide um ambiente de trabalho com pessoas que têm diferentes visões, diferentes perspectivas, diferentes talentos, diferentes modos de ver as coisas, com certeza você tem uma chance maior de ter uma riqueza de detalhe muito grande na sua pesquisa, né? Mas eu concordo. Exatamente. Se tiver um monte de gente do mesmo tipo, você vai ter um tipo de visão, né? Tem muitas parecidas e muitas perguntando se você pretende ser professora. Pretendo ser professora, sim. Na verdade, esse era um desejo que veio antes da ciência em si. O meu comprometimento não é só com produzir ciência, mas incentivar as pessoas a fazerem isso também. E traduzir a ciência de uma forma em que as pessoas entendam e talvez se apaixonem. Tem um projeto no IGEL muito maravilhoso, que é no caso no IGEL, na UFBA. Instituto de Geociência, gente. Que se chama Geoarretadas, que é levar as geociências para o ensino médio, para incentivar meninas a irem para essa área, no caso, se elas se interessarem, né? E ele é muito fantástico. E a pessoa que inventou, né, que criou esse projeto, foi minha orientadora por muitos anos, e a gente publicou um livro que falava muito desse paralelo da ciência com a educação. E a importância de levar isso para todos os colégios. A gente fez um museu itinerante. Sim, eu lembro. Você fazia os fósseis de gesso, né? Não, fazia os moldes de gesso. Os moldes de gesso. Foi revolucionário, assim, o meu curso, trabalhar com ela. E esse projeto é sensacional. Eu não fiz parte dele porque ele é para graduação, mas ele é sensacional. Imagina um museu itinerante que vai numa escola, para quantas meninas eles falaram, sabe? É muito, muito interessante. Isso é muito importante, gente, porque assim, eu não sei exatamente tanto como é no norte, mas imagino que seja parecido ou pior do que aqui em muitos aspectos, mas a falta de incentivo financeiro para as instituições é um absurdo. Eu, gente, era uma ótima aluna de materiais, assim, era minha pesquisa. Eu sou apaixonada ainda até hoje. Quando eu fui na UFSC, em Santa Catarina, na Universidade de Engenharia Mecânica lá, eu quase choro, porque tem um prédio só de metalografia. Lá no IFBA era um laboratório espremido, que não tinha, basicamente, tinha muito pouca coisa, sabe? E mesmo assim a gente fazia pesquisas parecidas com o que a galera faz. Com nada, assim, com armengue brabo, com coisa feita de casa, assim, com dinheiro tirado da gente para comprar os materiais, sabe? Exatamente. Inclusive, minha pesquisa foi prejudicada porque o governo tirou a Petrobras de todo o Nordeste. Exatamente. Essa é a realidade da ciência no país. Pois é. Então é isso. Beijo para todo mundo. Meninas, façam as coisas que vocês querem fazer, mas não se sintam pressionadas a ser exemplo de ninguém. Se você não precisa fazer nada na área de exatas para ser inteligente e uma cientista e não sei o quê. Inclusive, isso é uma coisa meio machista, se achar que a pessoa é inteligente porque ela faz uma coisa de exatas. Vamos valorizar aqui exatas. Povo aí, nossa, que gênio. Vamos chamar mulheres para poder falar sobre assuntos de ciência, não só na Semana da Mulher, ou não só falando de mulher na ciência, né? Falando de ciência. Por exemplo, você ser convidada... Mesas redondas em congressos nacionais. Sim, mesas redondas sobre geoestratigrafia. Chamem mulheres para falar sobre. Chama a Jess, não só no Dia da Mulher, para falar a mulher na geoestratigrafia, né? Exatamente. Então é isso, galera. Boa noite para todos. O arroba dela é @tropicaldark, para quem ficou perguntando várias vezes. E ela é linda mesmo. Tchau, Jess. Saudade, amiga. Tchau, beijo. Beijo.